Olá, sou o pastor Murilo e mais uma vez venho trazer uma palavra de esperança e de conforto para o teu coração. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do Senhor Jesus no Novo Testamento, que é o sal da terra e a luz do mundo, conforme Mateus 5, 13 e 14. Nesse bate-papo, a fim de alcançar a plenitude da mensagem, precisamos definir o público-alvo da parábola sal da terra e luz do mundo. Examinando Lucas 6, 12 e 13, verificamos que depois de passar a noite em oração, Jesus escolheu seus 12 apóstolos dentre os seus discípulos. Apóstolo é o nome que Jesus escolheu para designar os principais dos seus seguidores. Os apóstolos necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos são necessariamente apóstolos. Depois da escolha dos 12, Jesus desceu para um ponto plano da montanha onde orava, e grande número de seguidores e uma multidão de pessoas das cidades circunvizinhas se reuniram e passaram a noite ali naquele lugar, aguardando Jesus, conforme Lucas 6, 17. Foi nesse cenário que Jesus proferiu as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. A mensagem central do Sermão da Montanha, conforme Mateus 6 e 8, se encontra no apelo de Jesus Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Diz o Senhor, não sejam iguais a eles. O reino de que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, ou seja, a mudança do modo de pensar na mentalidade dos que rejeitam e questionam valores e práticas da cultura dominante, como eu e você, da qual fazemos parte. Por isso Jesus fala de justiça, influência, piedade, confiança e ambição e conclui com um desafio radical para que escolhamos o caminho dele, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Quando Jesus olhou aquele cenário, imediatamente identificou o público-alvo das suas bem-aventuranças. Seus discípulos, seus seguidores, os pobres, famintos, enfermos, pranteadores e muitos outros que estavam naquela multidão, conforme Lucas 6, 20 e 21 e Mateus 5, 3 e 9. Nas bem-aventuranças de Jesus, destacam uma mensagem para seus discípulos e outra para a multidão das cidades circunvizinhas que precisavam se arrepender e necessitavam da justiça que os escribas e fariseus não lhes podiam oferecer para terem direito ao reino dos céus, conforme Mateus 5 e 20. Em seguida às bem-aventuranças, Jesus declarou que os seus discípulos eram sal da terra. Por que sal da terra? O que os discípulos fizeram para receber este predicativo? Predicativo é uma característica ou qualidade que se empresta a alguém ou a alguma coisa. Destaco na leitura do texto bíblico que os discípulos ainda não tinham feito nada, porém Jesus já os considerava sal e luz. Significa dizer que ser sal e luz do mundo está diretamente ligado a ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é o suficiente para ser sal e luz da terra. Conforme Mateus 5,11, enquanto o crente estiver sendo perseguido e injuriado por causa da justiça de Cristo, é sal da terra e luz do mundo. Se o crente não estiver amando seus irmãos, ou se não permanecer nos ensinamentos de Cristo, deixou de ser discípulo e, consequentemente, deixa de ser sal e luz. Destaco 3 condições essenciais que identificam o verdadeiro discípulo: crer em Jesus e permanecer na sua palavra, amar uns aos outros e frutificar. Como está escrito, se vós permanecerdes na minha palavra e verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como está em João 8, 31, 32. Também está escrito, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, conforme João 13, 35. Nisso, ainda na Bíblia, é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, conforme João 15, 8. Como você poderá frutificar? Só vai frutificar se estiver ligado à videira verdadeira, João 14, 4 e 5. E que fruto você produzirá estando ligado a Cristo? O fruto dos lábios que confessam o nome de Cristo como Senhor e Mestre, conforme Hebreus 13 e 15, pelo qual Deus é glorificado, conforme Isaías 61 e 3. Já sabemos que a parábola do sal e da luz foi proferida por Jesus no Sermão da Montanha e demonstra
que o sal insípido perde o seu valor e função, e aqueles que deixam de ser discípulos de Jesus deixam de ter valor para o reino e serão lançados fora e pisados pelos homens, conforme 2 Pedro 2 e 20 e 22, Ezequiel 18 e 24 e Hebreus 6, 4 e 6. Sendo discípulo de Cristo, a luz que você irradia e a boa obra realizada diante dos homens testificarão sua crença e glorificarão a Deus. Existe um propósito de Deus na sua vida, que só poderá ser realizado desde que você o obedeça e só assim Deus será glorificado. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, então existe uma obra a ser realizada, que só poderá ser realizada se houver um comando de uma parte e da outra parte obediência. Quem respeita a Deus e faz a sua vontade encontrará sabedoria. Os mandamentos de Deus são sábios e nos ajudam a viver melhor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, como 1 João 5 e 3. E o mandamento de Deus é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 23. Creu em Cristo e ama o outro como a você mesmo, conforme Deus ordenou, pronto, você cumpriu o mandamento. Desde que você permaneça crendo que Jesus é o Senhor e considerando o outro em honra, você será discípulo de Cristo e, portanto, sal e luz do mundo. O sal e a luz são duas realidades essenciais para a vida. O sal existe para preservar e dar gosto aos alimentos. A luz para nos ajudar a enxergar a nossa volta. Todos os dias você entra em contato com o sal e a luz sem dar conta da importância deles para a sua vida. Diz a palavra, vós sois o sal da terra. Mateus 5 e 13. Por isso, a maneira pela qual nos fazemos presentes junto aos que perderam o verdadeiro sentido da vida e já não desejam mais viver, pode ajudá-los. Na época de Jesus, o sal servia para preservar os alimentos, evitando que deteriorassem. O contraste está em que hoje há muito mais coisas apodrecendo nesse mundo. O planeta Terra está sendo destruído pelas mãos do homem. Pessoas, moral, costume, meio ambiente, tudo deteriorando. Como sal da terra, você tem um dever: anunciar a toda criatura que Jesus é a vida. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, como está gravado em João capítulo 1, versículo 4. Procure perceber se há coisas em você correndo o risco de apodrecer e que precisam ser restauradas. Não se deixar levar pela onda de relativismo, corrompendo sua consciência, é uma das coisas mais importantes que você tem que pensar. Se você permitir que seus valores apodreçam, não será mais sal e não valerá mais nada para o reino do Senhor. Porque assim está escrito, se o sal se tornar insosso, não servirá para mais nada, como está em Mateus 5 e 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Olha que palavra! Como poderemos restaurar o sabor do sal? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, como está escrito na palavra do Senhor em Mateus 5 e 13. O sal, no contexto judaico, tinha um significado muito além das características naturais, como conservante e tempero. O sal na cultura judaica fazia parte de um simbolismo especial com Deus, como você pode verificar na sua Bíblia em Levítico capítulo 2, versículo 13. Assim sendo, além da preservação da carne e da adição do sabor, o sal lembrava o povo de Israel de sua aliança imutável e eterna com o grande eu sou. A partir daí surge a chamada aliança do sal, como você pode verificar na sua Bíblia em Números capítulo 18 e 19, que caracterizava uma aliança inquebrantável e irrevogável. O sal desta aliança simboliza o elemento preservador e durável da lealdade de Deus. Isso revela uma verdade importantíssima a respeito desse simbolismo bíblico. Quando um judeu se referia ao sal, não se referia apenas a um tempero comum. Nesse sentido, Jesus não estava apenas fazendo uma metáfora vazia, mas queria passar uma mensagem sublime quando disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens, como já falamos. Como sal da terra, somos o povo que reflete a aliança do Altíssimo com a humanidade. Nossa salvação é fundamentada numa aliança eterna, inquebrável, irrevogável, que deve ser manifestada em nós e através de nós. Mas o que fazer se tal aliança for violada? O que acontecerá se simplesmente tratada com descaso, com desleixo? Qual será o destino desse sal insípido? A resposta de Jesus é categórica. Como restará ao sal o seu sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por analogia, uma vez banalizada a aliança, essa perde o seu valor e deixa de existir. Conforme Mateus 5, 13 e 14, está escrito: vós sois a luz do mundo. Sendo luz do mundo, você precisa dissipar as trevas onde elas se encontrarem. Você não pode se negar a andar no meio das pessoas que ainda não têm Cristo, porque é justamente ali onde há trevas que você deve brilhar, levando a luz de Cristo. Você é luz, porque reflete a verdadeira luz do mundo, Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo, Jesus está afirmando que você é um instrumento nas mãos de Deus para propagar a luz da salvação em Cristo, diante do mundo que está em trevas. O ritmo alucinante dessa vida miserável tem desviado a igreja do seu verdadeiro propósito. Nossa fé tem se resumido à satisfação instantânea dos nossos desejos pessoais. O cristianismo moderno tem mais a ver com açúcar do que com sal. Os pastores preferem adoçar a vida do crente do que compartilhar o sal de Cristo com o mundo para salvar almas. Valorizam mais a obtenção de bens que satisfaçam o ego e o interesse imediato do crente do que demonstrar o valor da nova aliança em Cristo Jesus. Inúmeras vezes eu tenho lembrado à igreja o castigo sobre aqueles que negligenciam a mensagem da salvação, porque os crentes têm que ser lembrados do destino dos que ignoram a aliança no sangue de Jesus. Quem assim age, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse é o fim daqueles que se esquivam do compromisso de fidelidade do discípulo. Será lançado fora e misturado ao mundo, deixará de fazer diferença e passará a ser confundido com o chão em que os ímpios pisam. Destaco que não é preciso que você se transforme em veneno, basta apenas deixar de ser sal. Nosso mundo apodrece dia a dia, a humanidade sofre com a influência satânica e você tem que estar preparado para combater isso. Você é discípulo de Jesus. E nossa função é salgar e proclamar nossa aliança com Deus, abandonando o veneno do mal, fofoca, orgulho, vaidade e egoísmo, temperando este mundo perverso com as especiarias que trazem o sabor de Cristo, espalhando o bom perfume de Cristo neste mundo mau, cheiroso e corrupto. É dever do discípulo proclamar intensamente a mensagem da cruz, ainda que por causa dessa mensagem seja perseguido e humilhado. A vida não termina quando nos tornamos cristãos. A vida começa naquele exato momento. Daí em diante o cristão assume seu compromisso de ser sal da terra até a volta de Jesus. É importante que você saiba que a partir do século XIX, com o advento da Revolução Industrial e do Renascimento, a filosofia de pensamento humano foi alterada com a chamada Era das Luzes. Até então os humanos não possuíam entendimento claro de como se relacionar com o nosso Deus sobre as suas vidas. As luzes do pensamento iluminista são uma resposta crítica às trevas do pensamento medieval, em que toda a produção de conhecimento estava subordinada à religião como forma de justificar a fé e o poder da igreja. Desde então, o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas, passou a produzir um conhecimento independente, centrado na razão e distanciado da teologia proposta pela igreja. O homem passou a ser causa e efeito de todas as grandes questões da vida. Deus deixou de ser criador para ser um espectador da evolução das espécies. E o homem assumia então o controle da sua própria existência histórica. Essa ousadia egocêntrica se desenvolve através dos séculos até chegarmos ao ponto máximo do absolutismo da raça humana, surgido para atender suas próprias demandas, suas próprias necessidades.
O homem passou a ter uma preocupação exacerbada consigo mesmo, refletida no culto do corpo e da alma. Os deuses agora são os próprios homens, mostrando seu conhecimento, bens materiais e poder. O pensamento iluminista transformou Deus de objeto de adoração para fonte de satisfação de todo e qualquer desejo do homem, independentemente da vontade de Deus. O grande Senhor agora é questionado e muitas vezes desafiado pelos seus servos, que agora determinam, outorgam, exigem e ordenam como senhores de seus próprios destinos. Igrejas deixaram de ser templos de adoração para se tornarem consultórios médicos e supermercados onde se espera encontrar os mais diversos artigos, desde um carro 0 km até um aumento salarial. Não que essas coisas não possam fazer parte da vida do cristão, é claro que sim, mas o grande problema é que foi invertida a ordem dos fatores. O homem reescreveu a Bíblia e agora leia-se: buscai primeiro seus interesses e o reino de Deus lhe será acrescentado. Esse é o evangelho do açúcar e não do sal. Enquanto o homem estiver no centro de todas as coisas, buscando seu próprio bem-estar e deixando Deus em último lugar, o sal perde o sabor e o homem se torna imprestável aos olhos de Deus. Como discípulo, você tem o dever de avaliar o que tem levado o povo ao altar de Cristo. Arrependimento, individualismo e egoísmo? O que há por trás das lágrimas? Qual é o real objeto dos joelhos dobrados? É hora de voltarmos aos propósitos originais da nossa salvação, de avivar nossa aliança e fazê-la valer neste mundo perverso e corrupto. É hora de cuidar dos interesses de Jesus, que por amor compartilhou o seu sal transformador com você e comigo. É hora de confessar que sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus não chegaremos à terra da promessa, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, conforme Romanos 11:36. No nosso bate-papo descobrimos que o grande amor do Pai, demonstrado no Filho, só pode ser conhecido pelos homens através do Espírito Santo que habita em nós. Aprendemos que, rompida a aliança, nos tornamos sal insípido e deixamos de ser discípulos. E vimos que o destino do sal insípido é ser jogado na terra para ser pisado pelos homens. Você não pode deixar de ser sal na terra e luz no mundo, porque, como está escrito, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e separará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, como está escrito em Mateus 25:31-34. Amados, eu e você não podemos abrir mão desse galardão. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, como está em Marcos 9, versículo 50, parte B. Pronto. Nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Mas agora tem um problema. Agora não há mais dúvida. Você é o sal da terra e luz do mundo. Graça e paz. Fica com Deus. Amém.